Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Vamos abrir nossas Bíblias para fazer uma leitura em Romanos, capítulo 8, verso 37 e o verso 36. Aliás, 36, 37. Romanos, capítulo 8, verso 36 e 37. Leiamos. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vamos repetir o verso de número 37. Verso de número 37, toda a igreja. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vamos cantar o hino de número 18. Hino número 18. Vamos nos colocar de pé. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz. Sê nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção. Na guerra atroz do crime e assolação, nos tempos maus de mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em teu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós te agradecemos, Pai, por este dia, por esta manhã, onde estamos na tua casa, Pai, para louvar e adorar o teu santo nome. Só o Senhor, Pai, é digno de todo louvor, de toda adoração. Abençoe, Pai-nos nesse dia. Que o Senhor abra, Pai, o nosso entendimento para ouvir a tua palavra e praticar, Pai. Abençoa-nos, ó Pai, com essa sabedoria, Pai, que vem do Senhor. Pai querido, nós louvamos e adoramos o teu santo nome, porque
Nós temos toda a alegria no coração, Pai, de estar na Tua casa. Que todos nós aqui, Pai, e aqueles que nos acompanham pela internet, tenham a alegria em estar na presença do Senhor. Nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Queridos irmãos, bom dia, graça e paz. Alguns de vocês puderam perceber que a Avenida Getúlio Vargas, em parte, está fechada para uma atividade, mas nós queremos dizer a vocês que nós não comunicamos aos membros da igreja a respeito dessa interdição, porque nós não fomos comunicados pelos organizadores do evento. Então, por esta razão é que nós não avisamos a vocês, porque também nós não sabíamos que isso ia acontecer. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, eu lerei os versos 18 a 21 e peço que os queridos acompanhem, por favor, atentamente a leitura do texto sagrado. A palavra do nosso Deus assim nos diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar, queridos, falar com o nosso Deus, como aqueles que foram reconciliados por meio de Cristo, e como aqueles que são proclamadores da reconciliação. Falemos com o Senhor, agradeçamos pela reconciliação que nos foi dada graciosamente, mas aproveitemos esse momento para, se for o caso, confessarmos diante do Senhor os nossos pecados, especialmente tendo em vista a nossa participação na celebração do sacramento. Ore ao Senhor nesse momento. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Como reconciliados, fiquemos de pé, aqueles que puderem, cantemos juntos o hino A Certeza do Crente.
estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Nós te louvamos, ó Deus, com corações agradecidos, porque em Cristo Jesus nós fomos reconciliados. Louvamos com corações agradecidos, porque o Senhor também nos entregou esse ministério da reconciliação. E hoje somos agentes da reconciliação quando proclamamos Cristo àqueles que ainda não o conhecem. Somos gratos, ó Pai, porque como teu povo, nós podemos nos reunir, adorá-lo, sermos edificados pela tua voz e também participar dos sacramentos do Senhor, e neste caso, no dia de hoje, da celebração da Santa Ceia. Nós consagramos diante do Senhor esses elementos e invocamos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Convido os presbíteros que venham à frente, por favor. Meus queridos, a igreja presbiteriana, ela não celebra um sacramento que pertence a ela. Essa mesa não é a mesa da igreja presbiteriana, é a mesa do Senhor. De modo que quando nós celebramos esse sacramento, nós estamos obedecendo uma ordenança do Senhor, mas nós também temos o privilégio de receber das bênçãos dele sobre a nossa vida. Assim, caso você esteja conosco hoje nos visitando e é membro de uma igreja genuinamente cristã, que segue a Escritura Sagrada como palavra de Deus viva e eficaz e que honra Cristo e está em plena comunhão com a sua igreja, você é convidado para participar conosco da celebração do sacramento. Nós pedimos tão somente que à medida em que os nossos irmãos estiverem passando, se possível, coloque-se de pé, receba o pão, o cálice e aguarde para ceiarmos juntos. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim. Pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós.
Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, Ele o repartiu com os seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Em seguida, Ele tomou o cálice e entregou aos seus discípulos, após ter dado graças, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança em meu sangue. O apóstolo Paulo diz que todas as vezes que a gente come do pão e bebe do cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Celebremos, queridos, com gratidão e esperança no nosso coração. Obrigado a Deus por esse privilégio. Em nome de Cristo, continue nos alimentando na manhã desse dia, agora através da exposição da Tua Palavra. Que o Teu servo seja poderosamente usado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graça e paz. Que alegria nós estarmos aqui celebrando a ceia do Senhor, a bênção deste meio de graça logo no início do nosso dia. O Senhor é bom para conosco e tem abençoado o seu povo. Eu quero cumprimentar a você que nos visita pela primeira ou segunda vez. Se você não importa em manifestar-se, por favor, erga uma de suas mãos. Por favor, você que está conosco pela primeira ou segunda vez, alguns irmãos. Quero pedir aos membros da igreja que, por favor, os cumprimentem. Nós desejamos a você que seja bem-vindo aqui e oramos para que o Senhor o abençoe e essa casa de oração possa ser instrumento da graça de Deus na sua vida nessa manhã. Quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor no livro dos Salmos, no Salmo de número 85. Salmo o de número 85. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens intitulada O Livro dos Salmos. Louvamos ao Senhor porque Ele tem sido bom para conosco, abençoado a equipe pastoral, dado-nos força, dado-nos sabedoria. Existem alguns salmos, meus irmãos, que são desafiadores, que quando nós nos deparamos diante do salmo, nós nos perguntamos: será que vai? Será que vamos conseguir? E nós louvamos a Deus porque a graça do Senhor tem nos sustentado. Eu quero convidar você mesmo sentado, mas com toda a reverência à palavra de Deus, acompanhar a leitura do Salmo 85. Observarmos e aprendermos com aquilo que esse texto da palavra de Deus fala conosco. Diz assim o texto sagrado: ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações. Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos.
Bendito Deus, que o Senhor use de misericórdia para conosco, dando-me facilidade de comunicação e de entendimento ao meu coração e dos meus irmãos no estudo desse texto. Nessa manhã, pedimos ao Senhor a que fale conosco e que saiamos daqui, ó Deus, prontos a obedecer o Senhor com o nosso coração. Abençoa-nos, ó Deus, e edifica-nos em nome de Jesus. Amém. No dia 8 de fevereiro, alguns alunos, no dia 8 de fevereiro de 2023, alguns alunos da Universidade Asbury, uma universidade que é evangélica, no Kentucky, nos Estados Unidos, esses alunos eles participaram de um culto que é normal, acontece culto toda semana nessa faculdade. Mas no dia 8 de fevereiro de 2023, um culto começou e ele não terminou. Começou e não terminou. Esse culto, que era para ser mais um culto da semana, ele não teve fim. As pessoas continuavam louvando, adorando e bendizendo ao nome do Senhor, e isso de dia, de noite, de dia, de noite. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 15 dias. E se você for ler os relatos daquele culto, você vai perceber que isso se espalhou pelos Estados Unidos. E meus irmãos, com todo esse movimento que estava acontecendo nas universidades americanas, algumas pessoas começaram então a se questionar, a perguntar: será que isso é um avivamento? Será que é um despertamento de Deus para os Estados Unidos da América? É bom lembrar que esse não foi o primeiro movimento, o primeiro avivamento que alguns têm chamado, que aconteceu nessa universidade. Provavelmente já foi o terceiro. Estão dizendo que agora em 2025 haverá mais um quarto movimento como esse. E meus irmãos, quando nós nos perguntamos a respeito de avivamento, nós percebemos que existem vários pastores respondendo sobre esse assunto na internet. É interessante que o avivamento ele acontece de maneira espontânea. Ele não é uma programação do homem. E pode ser sim um avivamento o que aconteceu ali em Asbury, no Kentucky, nos Estados Unidos. Diferente do que nós percebemos muitas vezes aqui no Brasil, ou em outros países, ou em outros lugares, o movimento daquela universidade no Kentucky, ele foi um movimento natural. Não teve nada espalhafatoso, não teve gente rolando, babando no chão, pulando, se jogando de um lado para o outro, não teve nada disso. O que houve simplesmente ali foi gente participando de um culto que não acabou. O culto não terminou. Algo que foi marcante, relatam as pessoas que participaram desse culto lá, foram as confissões de pecado. As pessoas elas estavam indo para lá para confessar os seus pecados, se arrepender diante do Senhor, e isso sim é uma marca de avivamento, meus irmãos. Existiram algumas manifestações de curas também ali naquele ambiente, mas nada que se tornasse o centro de todo o processo. O que aconteceu ali foi simplesmente um culto que tem como centro o prazer de estar na presença de Deus. Que maravilha! E aí a pergunta então continua: mas será que foi um avivamento? Muitos ainda não sabem responder. Talvez nós precisemos de um tempo maior para perceber se realmente o que aconteceu ali foi um avivamento. Pelo menos é isso que eu entendo. Porque o avivamento ele não acontece em um local apenas. O avivamento ele não é pontual. O avivamento ele envolve uma transformação de vida, de uma comunidade. Quer ver um exemplo de um país que teve um grande avivamento há alguns anos atrás? Na década de 70, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul ela teve um grande avivamento e você percebe que Deus tem derramado grandes bênçãos sobre aquele país, e aquele país tem se tornado um país de destaque no mundo inteiro. Até pouco tempo atrás, o pastor vai saber falar melhor, a Igreja Presbiteriana da Coreia, irmãos, uma igreja, em loco, possuía mais de 500 mil membros. Uma igreja. E aí, eu não sei quantos se lembram desse avivamento que aconteceu na década de 70 na Coreia do Sul, mas os jovens, você que é jovem está aqui, presta atenção, os jovens acordavam 3 horas, 4 horas da manhã para irem para a igreja orar, todos os dias, antes de ir para a faculdade. Um outro exemplo que nós temos de avivamento recente, é na África do Sul, na tribo dos Zulus, onde também eles tiveram um derramamento especial do poder de Deus ali sobre aquele lugar. Hoje, alguns teólogos afirmam que o avivamento está acontecendo nas ilhas Fuji.
são lugares que têm uma resistência muito grande para a entrada do Evangelho, e Deus derrama um poder especial para que o Evangelho entre nesses ambientes e transforme a realidade daqueles países. Então, quando nós pensamos em avivamento, nós também precisamos ter em mente alguma coisa que estava morta, mas que passou a viver. Avivamento acontece aonde não tem vida. O avivamento vem aonde as pessoas elas estão desinteressadas por Deus. E quando nós olhamos para o Salmo de número 85, queridos, nós nos colocamos diante de um salmo que está nessa mesma situação. Existem pessoas que estão desinteressadas por Deus. O salmo é um salmo dos filhos de Corá. Se você notar aí no subtítulo do texto, você vai encontrar essa informação logo no rodapé do salmo. Os filhos de Corá, eles eram levitas responsáveis pelos cânticos e pela música no templo de Jerusalém. E eles estão cantando aqui essa história, a história de um povo que estava numa condição muito difícil. O pecado, meus irmãos, ele tem o poder de nos afastar de Deus. O pecado, ele tem o poder de nos colocar em situações embaraçosas, situações danosas. O pecado é o que nos afasta da presença de Deus. E o pecado, ele nos dá essa condição de separação, de morte, de prisão, isso não só no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, mas no que diz respeito até mesmo à nossa própria vida. E Israel sabia disso muito bem, o povo de Deus sabia disso, porque Israel havia sofrido drasticamente por causa do seu pecado com o cativeiro babilônico. Essa é a condição difícil a que se encontrava o povo de Deus. Mas aparentemente o contexto do Salmo 85, ainda que nós não tenhamos nenhuma afirmação exata sobre isso ao longo do texto, alguns teólogos vão afirmar que o contexto do Salmo 85 era o de depois do povo voltar do cativeiro. É por isso que, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta e vá acompanhando, é por isso que o verso de número 4, veja, por favor, o verso de número 4 diz: restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Ou seja, aqui nós temos uma oração, um cântico por avivamento dos filhos de Corá. Depois que o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico, a nação começou a reconstruir a sua estrutura de vida, e eles clamam aqui para que Deus os restabeleça. Então o templo, os costumes, o sacrifício, a restauração, note que é isso que diz o verso de número 1, veja o que diz, o verso de número 1 diz: favoreceste, Senhor, a tua terra. E depois ele diz: restauraste a prosperidade de Jacó. Então a restauração do povo como nação, todos esses aspectos, eles envolviam esse processo de avivamento, de experimentar, meus irmãos, da presença de Deus, restaurando o seu relacionamento com o seu povo. Veja o que diz os versos 2 e 3, mostrando essa restauração e esse avivamento. Os versos dizem que Deus perdoou a iniquidade do povo, Deus encobriu os seus pecados, e Deus reprimiu a sua indignação, se desviando do furor da sua ira. Então Deus havia se mostrado favorável para com o seu povo. Aparentemente, queridos, o avivamento, ele estava sendo derramado no meio de Israel. Contudo, meus irmãos, o retorno de Israel à sua terra, a saída de Israel da Babilônia, não foi exatamente como a nação esperava. Se você se lembrar da história registrada nos profetas menores, você vai observar que o retorno de Israel, que acontece ali entre os livros dos profetas Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias, o retorno de Israel vai ser marcado pela reconstrução. A reconstrução do templo, a fé na promessa de paz, a promessa de um avivamento, que seria realizado ali em Jerusalém. Só que a grande verdade é que a obra de reforma do templo, ela não caminhava da maneira apropriada. O povo continuava desanimado. Os sacerdotes, eles eram corruptos. E o serviço no templo não era feito da maneira correta. Não havia esse avivamento como tão era esperado. É por isso que veja o verso de número 5. É por isso que o verso de número 5, ele traz uma pergunta do salmista. Ainda que o salmista ele já houvesse declarado no verso de número 3, no verso de número 5 ele declara: estarás para sempre, ó Deus, irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? No verso 6, mais uma pergunta é feita, agora justamente referindo a esse avivamento. O salmista ele pergunta: o Senhor não vai nos vivificar
para que nos alegremos em Ti. É como se o salmista estivesse representando o povo de Israel e dizendo para Deus: Senhor, o Senhor nos trouxe do cativeiro, o Senhor nos abençoou, nós começamos o trabalho, mas ainda parece que existe uma realidade de pecado no nosso meio, e esse pecado parece um entrave para que a gente avance, para que a gente prospere, para que a gente experimente de um novo tempo. O que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O salmista parece, meus irmãos, literalmente desacreditado com o seu país, com a sua nação. O salmista parece totalmente desacreditado com Israel, por conta dos pecados que continuavam acontecendo. Eu não sei você, mas quando eu preparava essa mensagem, meus irmãos, eu não consegui deixar de pensar na realidade brasileira. Talvez assim nós estejamos também, desacreditados com a nossa nação. A nossa vontade, talvez, diante do Brasil que nós vemos hoje, seja de perguntar para Deus: o que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo? Aonde nós vamos parar se a nossa nação continuar caminhando nesse passo? Aonde nós vamos parar? Eu não sei se você tem acompanhado os noticiários, mas a cada semana a impressão que eu tenho é de que as coisas só pioram. Só pioram. Para que você tenha uma noção rápida, segundo o UOL, olha só, essa semana, as 3 principais notícias mais lidas da última semana. Primeira, Parque Ibirapuera, em São Paulo, é mencionado como ponto de encontro para sexo público. Segunda, dopada com 5 drogas, jovem é estuprada no Alagoas, fica em coma e tem dano cerebral grave. Terceira, pobreza coletiva é anunciada no Brasil após a economia reagir a Trump. O que está acontecendo? Aonde nós vamos parar se a nossa nação continuar nesse caminho? Como não ficar desacreditado com a nação vendo todo esse cenário? O salmista, queridos, se encontra numa situação desesperadora. É por isso que no verso de número 7 ele declara o seguinte: veja, mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. A palavra salvação aqui do hebraico é a palavra yeshaka. Essa palavra é um construto do hebraico que significa posse. A ideia é simples. O salmista está dizendo: a salvação é de Deus. A salvação pertence a Deus. Ela é dada pelo Senhor. De modo que o pecado pode estar alastrado, e nessa realidade onde o pecado está alastrado, somente Deus pode intervir na realidade de uma nação, dispensando a sua salvação. Deus pode trazer vida espiritual. Deus pode renovar os corações, e somente Deus pode derramar avivamento. Meu irmão, minha irmã, se tem uma oração que precisa ser feita por nós diante da realidade que vive a nossa nação, essa oração precisa ser por um avivamento, para que Deus derrame da sua salvação. Porque quando há um cenário de morte, quando há um cenário de pecado, de frieza espiritual, de falta de quebrantamento, somente o Senhor é capaz de restaurar, de transformar, de mostrar a saída. Amém, meus irmãos? Só Deus é capaz de fazer isso. Você crê nisso? Às vezes, diante das situações difíceis que nós enfrentamos na realidade da nossa nação, nós tendemos a murmurar, ou até mesmo a nos conformarmos com a triste realidade do pecado. Misericórdia, meus irmãos. A nossa oração precisa ser de um constante clamor a Deus, para que Deus intervenha e Ele derrame da sua salvação sobre a nação, sobre o povo. É por isso que então agora, dos versos de número 8 a 13, o salmista ele vai falar sobre algumas marcas fundamentais que precisam acontecer no meu e no seu coração, para que nós experimentemos da salvação do Senhor. Quais são as marcas de um avivamento verdadeiro? E o salmista ele vai alavancar no final do texto 3 marcas que eu gostaria de rapidamente observar com você. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta e continue acompanhando. A partir do verso de número 8. Em primeiro lugar, então, um avivamento verdadeiro, ele é direcionado pela voz de Deus. O salmista, ele diz no verso de número 8, você pode ler comigo o verso 8, toda a igreja é uma só voz, o verso 8 que diz, leiamos:
escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. A ideia aqui desse verso, meus irmãos, é de um grupo de pessoas que opta em um cenário onde o nome de Deus é desprezado, há um grupo de pessoas que opta por ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor. A história de Israel, meus irmãos, é a história de um povo que conheceu o poder de Deus, que viu a graça de Deus, que recebeu as promessas, a aliança, recebeu o culto verdadeiro, a verdadeira religião, o verdadeiro conhecimento de Deus. Mas esse povo, em tempos, ele virava as costas para tudo isso, e nesse cenário o nome de Deus era desprezado, o povo virava as costas para a sua herança, adorava outros deuses, se curvava diante dos deuses pagãos, adorava as entidades das nações estrangeiras, das quais Deus disse: não se misturem com essas nações, não adorem os seus deuses, não se casem com as mulheres, porque elas vão perverter o coração de vocês. Esse povo, ele se esquecia da aliança, se esquecia dos termos da aliança, se esquecia da voz de Deus. E isso então acontecia de tal maneira, meus irmãos, que o profeta às vezes ele virava para Deus e ele dizia: Senhor, só tem eu no meio do povo. Mas Deus dizia: não, existe mais um remanescente. O profeta Isaías declara no capítulo 10, verso 22, não precisa abrir, eu trouxe o texto para você. O profeta Isaías, no capítulo de número 10, verso 22, diz: porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o remanescente, o restante se converterá. O apóstolo Paulo aos Romanos, se referindo a esse remanescente, ele diz no capítulo 9, verso 27, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. E o salmista aqui, queridos, no verso 8, ele está declarando isso: há um remanescente fiel, há um remanescente que se compromete a ouvir a voz do Senhor. É interessante porque o texto não diz que o Senhor falará a todos, veja o verso 8, mas o texto diz que o Senhor falará ao seu povo e aos seus santos, o remanescente. E Deus falará, diz o texto, para que eles jamais caiam em insensatez. Insensatez. O que o Salmo está declarando não é que quem ouve a voz de Deus não cai mais. Os santos não são impecáveis, pelo menos não enquanto eles fazem parte da sua natureza terrena. Se você se lembrar, uma das marcas da teologia reformada para a realidade do homem após a queda é: eu não posso não pecar. Não posso não pecar. Então, se tem algo que jamais eu e você podemos afirmar enquanto nós estivermos na nossa natureza terrena, é que nós nunca mais vamos pecar. O que o salmista está declarando aqui é que os seus ouvidos, agora eles não mais olharão para o pecado com um olhar de prazer, de alegria, de contentamento, porque o pecado ele traz um sentimento de repugnância, de desprezo ao coração de Deus, e por isso, como marca do avivamento, o santo de Deus ouve a voz do Senhor. O avivamento ele começa, meus irmãos, quando a igreja percebe os danos do pecado. O avivamento ele começa, meus irmãos, quando o povo de Deus abandona os ídolos. Tiago capítulo 5, verso 16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A cura espiritual, o avivamento, a vivificação espiritual. Veja o verso 6, como declara o verso 6: não tornará a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. A cura espiritual, ela acontece quando o pecado é abandonado, e quando eu e você, como povos de Deus, passamos a ouvir a voz do Senhor, e a obedecer à voz do Senhor. E os filhos de Corá, eles estão fazendo essa oração, esse cântico no Salmo 85, e eles estão declarando que os ouvidos dos santos, eles estão atentos para ouvir a voz do Senhor. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem escutado o Senhor falando com você? Ouvir a voz de Deus, meu irmão, passa por um profundo quebrantamento da alma, pelo abandono do pecado. Obviamente Deus não vai descer, não espere isso, tá? Deus não vai descer do céu aqui agora, e Ele vai falar com você, não vai. Não espere isso.
Os céus não vão se abrir e o Senhor ele vai vir aqui falar com você cara a cara, face a face. Isso não vai acontecer. Deus não usa mais esse meio para falar com o seu povo. Certa vez perguntaram para Madre Teresa de Calcutá o seguinte: quando você fala com Deus, o que você diz? E ela respondeu: eu não digo nada, eu só escuto. E aí então lhe perguntaram: mas o que você escuta? E ela respondeu: eu não escuto nada, eu apenas falo. Curioso, né? Como é que funciona isso? Como é que isso é possível? Como que eu ouço a Deus? Ouvir a voz de Deus significa se quebrantar na presença do Senhor, lavar a alma na presença de Deus, reconhecer e confessar os pecados, abandonar os ídolos, se debruçar diante do Senhor, temendo a Ele e reconhecendo como Senhor, porque como diz Tiago 5,16, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A súplica do justo. E é justamente isso que os versos seguintes então vão nos ensinar. E o texto traz então um segundo lugar, uma segunda marca do avivamento. O avivamento verdadeiro, ele é direcionado pela voz de Deus. Mas o avivamento verdadeiro, ele também tem por objetivo a glória de Deus. Versos 9 e 10. E o texto no verso 9, ele declara isso. O salmista, ele diz: próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Mais uma vez a palavra salvação aqui do hebraico, yeshaka, é usada. E novamente o salmista refere-se a essa salvação como sendo de Deus, vem de Deus. A salvação ela é de Deus e ela vem de Deus. Mas o que ele declara dessa vez é que Deus aproxima a sua salvação daqueles que temem a Ele. O povo que havia retornado do cativeiro necessitava então de ouvir a voz de Deus, mas também de temer ao Senhor, para que assim a salvação que é de Deus, que vem do próprio Deus, ela pudesse se tornar próxima ao povo. É isso que o texto nos diz. É isso, meus irmãos, que declara, por exemplo, o profeta Ageu. O profeta Ageu é um dos profetas menores que exorta o povo na reedificação do templo após o cativeiro, chamando a atenção de Israel para atender ao Senhor. Um dos personagens bíblicos que frequentemente é citado nessa reconstrução é Zorobabel. Zorobabel foi um instrumento de Deus para trabalhar na reconstrução da casa do Senhor. Note, veja o que diz o livro do profeta Ageu, no capítulo 1, verso 12. Mantenha a sua Bíblia aqui marcada no Salmo 85 e avance para lá. Veja, o profeta Ageu, no capítulo 1, verso 12, declara que aquele homem, Zorobabel, ao ouvir a voz do Senhor, ele atende àquilo que Deus havia prescrito, e então por isso o povo teme ao Senhor. Veja que interessante o ouvir da voz de Deus por meio do profeta Ageu, e o temor ao Senhor declarado aqui no ato da obediência, aquilo que o Senhor ordenara. Diz o verso 12 do capítulo 1 o seguinte, veja: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, veja ouvir a voz do Senhor agora, atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer. E o que aconteceu, meus irmãos? E o povo temeu diante do Senhor. Temor a Deus redunda em glória ao nome do Senhor. No capítulo 2, versos 7 a 9 do livro do profeta Ageu, se você ainda está no livro do profeta Ageu, veja, inclusive o próprio Deus, ele fala dessa glória do templo, quando o Senhor fala do que acontecerá se o povo temê-lo e obedecê-lo. E o capítulo 2, dos versos 7 a 9, diz o seguinte, o texto diz: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Eu não sei como você entrou aqui na manhã de hoje. Talvez um dos anseios que você tenha tido na sua alma seja o de ser avivado na presença do Senhor. Talvez você busque esse avivamento de várias formas.
Esse texto, meu irmão, ele vem nos ensinar que se nós desejamos receber um avivamento, se nós desejamos receber das bênçãos de Deus, a nossa atitude precisa ser de obediência. Isso é temor, isso é avivamento. Temor ao Senhor significa piedade. Avivamento passa por obedecer aos mandamentos. Significa atender à voz de Deus para que assim a glória do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas. Quem nos ensinou isso, meus irmãos, foi o próprio Senhor Jesus. Lá em João capítulo 14, dos versos 13 a 15, Jesus disse: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos." Se você entrou aqui nesse lugar hoje esperando receber um avivamento do Senhor, entenda que isso passa por uma atitude de obediência. Certo que nós não obedecemos a Deus para nós recebermos algo em troca, mas nós obedecemos a Deus para que a glória, o louvor e a adoração sejam dados ao Senhor Jesus. Diz o verso 9, para que a glória assista em nossa terra, no Salmo 85. Mas o verso 10 ainda diz que diante dessa glória, a graça, a verdade, a justiça e a paz foram manifestadas e se beijaram. Qual é o significado disso? A ideia é de que quando a glória de Deus é manifestada, há também a manifestação dos atributos do Senhor. A graça, a justiça, a verdade, a paz, e todos esses atributos confirmam que Deus é santo e Ele não tolera qualquer forma de pecado. Deus chama pecadores a se humilhar e a reconhecê-lo diante da sua majestade. O profeta Isaías, no capítulo 6, verso 5, quando ele se depara com a glória e a majestade de Deus, o que ele diz? Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O avivamento verdadeiro é direcionado pela voz de Deus. O avivamento verdadeiro tem por objetivo a glória de Deus, obedecendo. Mas em terceiro e último lugar, o avivamento verdadeiro, ele está firmado na justiça de Deus. Versos 11 ao verso 13. O texto termina falando da justiça do Senhor. E o que os versos 11 e 12 querem nos dizer é que a justiça que emana de Deus ela está firmada sobre a terra. Não há ninguém no céu e nem na terra que possa se ausentar da presença do Senhor. Se suba ao mais alto céus, lá está. Se desça ao mais profundo abismo, lá estás também. De forma que, meu irmão, minha irmã, Deus conhece o seu coração. Deus sabe se você o serve com inteireza de coração. E Deus mesmo aplicará a sua justiça de maneira santa sobre todos aqueles que creem nele e sobre todos aqueles que também não creem nele. Avivamento passa pela certeza então de cuidado de Deus para com os seus, mas de juízo de Deus para com aqueles que não têm. O avivamento é marcado pela confiança em Deus, pela fé de que ainda que o cenário ao nosso redor, ainda que o nosso país, ainda que a realidade da nação sejam desanimadores, Deus se encarregará de conduzir, sustentar e amparar o seu povo até que Cristo Jesus volte. A justiça dele prevalecerá. E é isso que o verso 11 diz: da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. E é por isso que o verso 12 também declara: o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. O salmista ele está convicto da justiça de Deus e da bênção dessa justiça que alcançará o povo fiel. Isso é marca de avivamento, certeza de salvação, certeza da justiça de Deus. Todo avivamento ele vai ressaltar a justiça de Deus. E a justiça de Deus, por meio do avivamento, vai trazer paz aos nossos corações, porque a justiça de Deus foi aplicada. Sproul, um dos comentaristas do texto, ele declara o seguinte: o atributo da justiça é o anúncio de que Deus vai à frente do seu povo. Eu vou repetir: o atributo da justiça é o anúncio de que Deus vai à frente do seu povo. Ou seja, o mundo pode estar permeado por corrupção, por mentira, por desesperança, por pecado, mas a justiça de Deus prevalecerá.
E nós temos que ter a certeza disso, que ainda que nós soframos no tempo presente, no futuro seremos vitoriosos. Essa é a esperança que nós temos em Cristo Jesus. É o texto que nós lemos na nossa liturgia. A esperança de que nós somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quero concluir esse sermão, então, com uma frase de John Mackay. John Mackay, ele diz o seguinte: não combina com o povo do Senhor papagaiar trivialidades religiosas e realizar cerimônias elaboradas. O que combina com o povo do Senhor é o viver santo, praticado em todas as áreas da vida. Nós não precisamos de uma espiritualidade papagaiada em trivialidades. Não precisamos disso para viver o avivamento. Nós não precisamos de uma espiritualidade com cerimônias extremamente elaboradas. O culto interminável da Universidade Asbury, no Kentucky, nos Estados Unidos, não foi planejado. Quem estava por detrás de tudo o que estava acontecendo ali era Deus. Deus sabia que tudo estava acontecendo ali. O que nós precisamos, meu irmão, minha irmã, é de um viver santo. Um viver que agrada o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Avivamento é isso. Avivamento não é aumentar o barulho na hora do culto. Avivamento não é todo mundo orar ao mesmo tempo. Avivamento não é um monte de gente falar em língua diferente. Avivamento não é ficar se esperneando no chão, babando no chão, como eu já vi, falando que está tendo experiência com Deus, não. Avivamento é dizer: Deus, eu te amo mais do que tudo e eu vou ouvir a sua voz. Eu vou render glórias ao Senhor obedecendo de todo o meu coração. E eu vou crer na justiça do Senhor. Isso é avivamento. E a minha oração sincera, meu querido irmão, minha querida irmã, é para que o avivamento de Deus seja derramado sobre a nossa nação. Esse avivamento alcance a nossa cidade. E esse avivamento alcance essa igreja. Que Deus nos abençoe, queridos. E que o avivamento seja marcante na nossa nação, em homens e mulheres que aprenderam a obedecer o Senhor e a crer na sua justiça e crer no seu poder. Nós declararemos isso nesse instante, cantando o hino de número 132 do Inário Novo Cântico, o hino Vivificação. Que sobre a amarga cruz revelaste teu amor. Tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Eis que o mundo tentador a querer nos atrair, sem teu fogo abrasador não podemos resistir. Ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem de longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar
almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador, quer altivo resistir ao teu brando e santo amor. Venha, vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Amém. E agora, queridos, ide em paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as gloriosas consolações do Espírito Santo de Deus vivifiquem a igreja do Senhor, hoje, agora e para todo sempre. Amém e amém.